Boa tarde. Inicialmente agradecer e parabenizar o Correio Brasiliense por essa iniciativa e as escolas também que foram parceiras e apoiaram o projeto, né? Então isso é muito importante. Tem uma apresentação aí, se puder colocar, eu gostaria de iniciar com ela. Falar do futuro da educação. Hoje, num dia especial, dia do diretor escolar. Então, a vocês, diretores, que fazem acontecer a missão tão bonita na escola, junto com os estudantes, pais, famílias, educadores, o nosso aplauso. Parabéns. Celebrem esse dia, celebrem não só esse dia, né? Todos os dias, os 200 dias que vocês estão na linha de frente, com os estudantes presentes, mas também todos os dias sem os estudantes. Me deparei com esta reportagem, né, inclusive do Correio Brasiliense, mas também está em outros canais aí, da primeira obra de arte feita por um robô leiloada por mais de 6 milhões de reais. Há 10 dias atrás, estava em Milão visitando alguns projetos de educação e visitamos também o Museu de Leonardo da Vinci. E aí, quando a gente se depara com isso, um humanoide que queria uma obra de arte com esse valor todo. Aí eu me deparo com que educação que nós precisamos construir diante desse cenário que nós temos pela frente, com o uso de tecnologia, com tantos recursos. Eu não sei se é pela qualidade, eu não entendo de arte, não sei se é pela qualidade da arte ou se é por ter sido feito por uma inteligência artificial, então com tanta revisão. E aí eu olho para a perspectiva, a língua portuguesa fala do futuro do presente, e eu quero fazer esse trocadilho do presente e do futuro. O futuro da educação é aquilo que estamos fazendo hoje no presente. É simples assim. O que estamos fazendo hoje é o que vai estar acontecendo amanhã. Então, nós precisamos olhar nessa perspectiva também de que o futuro da educação é aquilo que nós estamos construindo hoje. E o que nós estamos construindo hoje? Que educação nós estamos fazendo acontecer? Junto com pais, junto com os educadores, com toda essa caminhada que estamos construindo. E aí a gente olha as diferentes questões que podem nortear ou nos permitir nos questionar sobre isso, né? Que ser humano que está na escola hoje? Quem é esse ser humano que está aí? Que transformações estão acontecendo? Com que velocidade estão acontecendo essas transformações na escola? E uma que eu tenho me permitido refletir e não encontrei respostas ainda, né? Será que a educação precisa de escola? No ritmo que nós estamos, será que a educação ainda precisa de escola? E se precisa de escola, que escola que ela precisa? E as crianças, os adolescentes, os jovens que estão nas nossas escolas, nós confiamos neles? Ou temos que construir leis, né, para barrar o celular e tantas outras? Será que nós confiamos no potencial, na capacidade, na responsabilidade dessas crianças e desses adolescentes, desses jovens que estão nas nossas escolas? Então, nós olhamos para essas dimensões, esses pontos que nos fazem pensar que ser humano que nós temos na escola e que ser humano que nós precisamos construir. Travou aqui, puder ajudar? Ok, obrigado. Quando a gente olha para aquilo que nós estamos construindo na escola, que educação, que ser humano nós estamos construindo, nós temos que olhar também para essa última geração que chegou ao mercado de trabalho, que é resultado dessas escolas. E às vezes eu escuto alguns gestores dizendo, mas esses jovens que estão chegando nas escolas não estão dando conta da demanda, tem muitas... É fruto da nossa educação, da educação básica, do ensino médio, do ensino superior que nós estamos formando. Então, essa geração Z, com uma série de demandas e desafios, que está nos ajudando a repensar os formatos tradicionais de trabalho nas empresas, enfim, nos prestadores de serviço. Quando a gente olha para o futuro da educação, a gente também precisa olhar que presente que nós temos hoje, que propostas estão acontecendo, que tendências nós temos de educação, e o que está
a gente pode chamar de retrô, para usar um termo aí que também está sendo muito utilizado. O que é retrô em educação? E aí nós temos questão da tecnologia, já está aí, já é realidade, bilíngue está ali, é realidade, né? Educação financeira está aí, é realidade, tantos outros, né? Steam, Maker, inteligência artificial é mais tendência ou já é realidade? Está ali, né? Tem uma preditiva que está mais acessível, uma inteligência artificial generativa que ainda nós estamos caminhando para construir, para podermos fazer as perguntas adequadas para termos esses resultados que nós queremos, né? E aí, quando a gente olha também que propostas de educação que nós temos, trabalhando por projetos, escola na floresta, escola sem sala de aula, que propostas que nós temos aí nesse dia a dia acontecendo para formar esse cidadão. E aí, falando do emocional, do socioemocional, que é um tema muito em voga, a questão das competências, das skills, hard, soft, human. Soft que não tem nada, né? Desculpa aí o termo, né? Eu acho que não tem nada. Eu acho que as mais difíceis de serem trabalhadas, né? A parte técnica parece que é mais tranquilo até, não é? Mas a soft parece que está mais desafiador para a gente trabalhar, né? E essa questão das relações. Então, tudo isso está no escopo da escola trabalhar. E aí a gente se depara com o avanço da inteligência artificial, e aí alguns até, né, além do psicólogo, né, que se diz, os atendimentos aí, também para identificar que emoções estou sentindo hoje. E o que eu estou sentindo hoje? O que eu tenho que fazer? E aí esse mundo está aí, será que nós estamos preparados? Será que a nossa formação está preparada para lidar com isso? Me permite fazer um breve tour por alguns países, quando a gente fala de educação do futuro. Nos últimos 3 anos, tive a oportunidade de visitar 6 países, desses escolhi 4 experiências, que são países de destaque, de referência em educação, para ver se nós aqui no Brasil também podemos buscar algo lá para nos inspirar e fazer acontecer uma educação do futuro. Singapura, por exemplo, já é um país jovem, 60 anos, e eles fizeram algumas escolhas bem significativas em relação a isso. No início, lá, era uma questão de sobrevivência, fazer o básico para sobrevivermos e podermos avançar. Depois buscaram a eficiência, depois buscaram desenvolver habilidades e competências, o foco era este. E desde 2012, o foco é o estudante no centro e o desenvolvimento dos valores. Eles continuam tendo excelentes resultados. E nós estamos caminhando cada vez mais para um academicismo, achando que esse é o caminho dos resultados. Singapura coloca de forma muito clara assim, né, o estudante no centro do processo de reflexão, de questionamento, de construção da educação. E eles começaram na década de 60 e eles também não tinham muitos recursos no início. Isso nos assemelha também com o Brasil, com algumas demandas, né, de recursos que precisam ser bem otimizados. E eles usaram o princípio do carpinteiro. O carpinteiro não pode desperdiçar a matéria-prima. Se ele desperdiçar qualquer pedaço da matéria-prima, ele não consegue entregar o móvel que ele se propõe. Então, ele precisa pensar muito, planejar exatamente e executar para que aquilo que ele se propôs, ele possa conseguir entregar. E aí, fica muito claro para eles ensinar menos e aprender mais. Essa é a função da escola, essa é a função também do professor, essa é a função do gestor. A gente quer ensinar muito e a gente acaba atropelando muitas coisas, a gente precisa aprender mais do que ensinar. Então, conhecimentos, habilidades, competências, valores como princípio. E eles, até o 3º ano do ensino fundamental, por exemplo, até o 2º ano, foco é linguagens, língua estrangeira e matemática. História, geografia, ciências, entra a partir do 3º ano. Programação, aquelas outras coisas que a gente coloca para encher, muitas vezes, currículo, é depois. Eu preciso criar essa consciência, essa alfabetização, para, a partir daí, entender os processos lógicos. E eles estão tendo excelentes resultados e sendo destaque há um bom tempo. Então, os fundamentos muito claros em relação àquilo que eles querem da proposta, uma educação contextualizada e aplicável no seu dia a dia, valores, antes de tudo, né, com foco nos valores, cuidar do corpo e da mente. Esse é um outro cuidado que nós precisamos também, cada vez, trabalhar mais, né, tanto do educador quanto também do estudante.
Uma outra experiência também que nos chama a atenção em Israel, e aí eu faço menção ao Centro de Altas Habilidades. Em Israel, todos os estudantes no segundo ano fazem uma avaliação nacional. E a partir dos dados da avaliação do segundo ano do ensino fundamental, depois todos os anos tem essa avaliação, eles vão monitorando os estudantes que se destacam e a partir daí eles vão também dando possibilidades. Então, os 15% são convidados a participar dos Centros de Altas Habilidades, sendo que os 2%, que tem um QI acima de 135, eles participam todos os dias, um turno na escola normal e outro turno nesse centro de altas habilidades. E o que eles vão fazer nesse centro de altas habilidades? Eles vão lá para potencializar ainda mais aquelas habilidades? Não. Eles vão lá para trabalhar as outras habilidades sociais e emocionais para que ele saiba trabalhar em grupo. Se ele é excelente em lógica, ele vai trabalhar as outras habilidades para poder trabalhar em grupo e poder desenvolver, então, em equipe, solucionar os problemas. Então, para mim, é uma experiência muito significativa, muito interessante, que a gente pode também estar pensando. No Japão, a partir da frustração deles do resultado do PISA de 2007, eles também aumentaram a carga horária, redesenharam, né, com ênfase no pensamento crítico, nas habilidades, autonomia, responsabilidade, mas principalmente o cuidado consigo, com os outros e com a natureza. Quando a gente olha para... Pode passar a próxima? Travou de novo aqui. São 3 fotos aí para mostrar um pouco da... Conseguiu passar para mim? Onde? São 3 fotos para mostrar um pouquinho desse modelo japonês. Crianças limpando a sala, crianças limpando a escola, limpando o banheiro, inclusive. Então, o cuidado com o ambiente, você tem que deixar sempre o ambiente melhor do que você recebeu. A autonomia, criança de 5 anos indo para a escola e voltando da escola a pé sozinha. E os adultos que estão por aí vão, acompanham e olham, cuidam. Então, um senso de comunidade e muito envolvido, as famílias, a comunidade envolvida, e esse trabalho coletivo. Então, o Japão também tem referência, é uma educação que não tem reprovação até o final do ensino fundamental, e mesmo assim eles têm excelente resultado no PISA. Então, porque o ingresso no ensino médio, ele precisa passar por uma avaliação, então eles vão se preparando para essa avaliação. E essa máxima para nós é muito importante, gentileza com os outros, exigente consigo. Infelizmente aqui às vezes a gente inverte, né? A gente é gentil com a gente e exigente com os outros, né? Uma outra experiência também, Reggio Emília, essa região da Itália que se destacou pela proposta de educação infantil, logo depois do pós-guerra, e o foco é na criança. Quem é essa criança? Essa criança que é um sujeito, um cidadão de direitos, de potencialidades e que precisam ser desenvolvidas. Essas potencialidades em que eu acredito que essa criança é capaz de desenvolver. E isso permite com que eu escute, ou pela dinâmica da escuta, do diálogo, da investigação, eu vou desenvolvendo esse senso de cidadão e construindo os valores e o seu processo de aprendizagem. Quando a gente olha nessa dinâmica de materiais pouco estruturados, por exemplo, que é uma das dinâmicas, né? Essa proposta é presente em mais de 140 países hoje, 2 pontos que, para mim, me chamam a atenção. Quando a gente fala em confiar, será que a gente confia nesse estudante que está na nossa escola? A gente confia, sim, a gente confia, a gente quer desenvolver as potencialidades, mas a gente não deixa ele usar talheres, não deixa usar vidro, porque pode quebrar e se machucar, né? Então, a gente acaba confiando, mas não confiando. A gente tem que retirar o celular, porque a gente não confia que ele é capaz de uma autorregulação. Então, esses desafios que nós ainda enfrentamos na educação, eles são muito complexos para serem usados ou para serem simplificados com ações, muitas vezes. E esse espaço de projetação, não somente cumprir um programa estabelecido, muitas vezes a gente acaba seguindo o cronograma do Enem, principalmente no ensino médio, mas um espaço em que a gente sabe aonde a gente precisa chegar, mas que os caminhos podem ser diferentes para chegarem lá. E aí, no desenvolvimento dessas competências e habilidades. Sempre a possibilidade de crescer e construir mais. E essas dimensões
do ser humano, física, emocional, intelectual, existencial. Eu optei pela palavra existencial, embora eu goste muito da dimensão da espiritualidade, que é uma das dimensões do ser humano, mas muitas vezes a gente associa somente à religião, e muitas vezes também se fazem leituras equivocadas, mas essas 4 dimensões, elas precisam estar presentes em qualquer proposta para eu trabalhar a dimensão do ser humano integral. E aí, com isso, tem a dimensão social. A partir daquilo que o ser humano é na sua inteireza, ele vai vivenciar isso na sua realidade, nas suas relações com a sociedade e também com o meio no qual ele está vivendo. Se queremos construir uma educação melhor no futuro, nós precisamos olhar para o presente. Então, esse presente do futuro que está em nossas mãos. E nós precisamos, sim, sonhar, projetar, agir, construir isso, mas principalmente acreditar. Então, que educação que nós acreditamos para o futuro, para os nossos filhos, para a nossa sociedade? Que educação que nós queremos construir e estamos construindo em nossas escolas? Nesse tempo, pelo menos algumas provocações, no sentido de evocar algumas reflexões para a gente, em relação àquilo que a gente pode construir para a educação do futuro, pensando nesse ser humano integral que nós temos em nossas escolas.